Então tá, o roteiro dessa apresentação é o seguinte, essa história de consumidor de energia elétrica 4.0, obviamente ela veio da indústria 4.0, né? Só que esse nome não existe, eu inventei esse negócio de consumidor de energia elétrica 4.0. E a motivação para isso é que eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter acesso aos processos de automação, ou processos de automação muito semelhantes ao que a indústria 4.0 tem. Nós, consumidores residenciais, teremos acesso a esse tipo de automação. E aí eu vejo dois pilares que sustentam esse processo de automação que a gente vai ter, consumidor residencial, comercial, industrial. O primeiro pilar é tecnológico, ou seja, a gente vai precisar de ferramentas digitais para caminhar no sentido de se tornar um consumidor de energia elétrica 4.0, tá? Isso a gente já tem, tá pronto. Agora, um outro aspecto que eu acredito que vai impulsionar esse processo de nos tornarmos consumidores de energia elétrica 4.0 é o aspecto regulatório. Então, hoje, e eu vou mostrar para vocês em detalhes como isso acontece, hoje é relativamente fácil decidir se você vai ter um sistema fotovoltaico ou não vai, se você vai para o ambiente livre de contratação ou não vai, se o seu contrato de demanda vai ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Hoje é fácil, tá fácil decidir isso, tá? Eu acredito que, em função dos benefícios regulatórios que a gente tem, né, das vantagens regulatórias. A tendência é que essas vantagens comecem a ficar menores gradativamente. E isso não significa que não vai valer mais a pena ter um sistema fotovoltaico ou migrar para o ambiente livre. Enfim, significa simplesmente que você vai ter que fazer isso de uma forma um pouco mais esperta, um pouco mais automática, né? E é nessa hora que as ferramentas 4.0 vão ser importantes, tá bom? Então eu vou detalhar tudo isso ao longo dessa apresentação, sempre balanceando esse contexto regulatório, que eu vou mostrar para vocês como é que está hoje, e o contexto tecnológico, tá? Bom, aqui tem uma breve introdução para falar sobre essa indústria 4.0. Alguns de vocês talvez não saibam, mas a indústria 4.0, ela existe porque a Revolução Industrial, no final do século XVIII, determinou a primeira, a indústria 1.0, digamos assim, que eram processos mecânicos para, principalmente, produção agrícola, tá? Isso foi lá no final do século XVIII. E a gente foi evoluindo ao longo do tempo, com a eletrificação, com a revolução digital e agora com a convergência dos processos digitais, com a internet das coisas, com os processos de automação, a gente está atualmente a gente está no que é chamado de indústria 4.0. A gente assim, né? A gente está na fronteira desse conhecimento. Aqui no Brasil a gente ainda está um pouco atrasado, mas já se fala em indústria 4.0, tá? Então, isso é para a gente ter o contexto. Aqui, na parte regulatória, que eu acho que a coisa vai ficar um pouco mais ajustada, eu vejo isso começando com o projeto de lei que está no Senado, chamado de 232, que é um projeto que estabelece uma série de regras para ampliação do mercado de energia elétrica e para diminuição dos subsídios que existem hoje. Então, eu acho que isso pode impulsionar, né, o segundo pilar que eu comentei, que é a parte tecnológica. Tá? Aqui estão algumas dos elementos ou das questões que vão ser discutidas ou que estão sendo discutidas nesse projeto de lei, que ainda não está valendo, ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. Mas, basicamente, isso envolve ampliar o mercado livre de energia, que hoje é restrito a grandes consumidores, diferenciar a tarifa de uso de distribuição e de transmissão, que hoje é feito de uma forma homogênea, sem a diferenciação por localização geográfica, encerramento da tarifa monômia, né? A gente hoje, consumidor residencial, paga
uma tarifa que é uma tarifa volumétrica. A gente pega a energia que a gente consome, multiplica pela tarifa e a gente tem a fatura. A ideia é que, assim como acontece com os grandes consumidores, a gente tem uma parcela que vai ser energia e uma outra parcela que vai ser demanda. Tá? Então, isso também está em discussão. Encerramento dos descontos, eu acho que é aqui que a coisa tende a pegar, porque hoje há muito incentivo para você ir para o ambiente livre, há muito incentivo para você instalar micro e mini geração distribuída, e esses incentivos tendem a diminuir com esse projeto de lei. E a possibilidade das distribuidoras venderem as sobras de energia no ambiente livre. Entre outras discussões, tá? Mas eu acho que para o nosso webinar, eu acho que essa parte aqui é a mais relevante. Dos processos de automação, né, e é nesse ponto que eu quero chegar quando eu falo da parte tecnológica, os processos de automação eles já existem há muito tempo no setor elétrico. Todos vocês já conhecem algum exemplo de um processo de automação. Basicamente, a gente pode pensar num processo de automação a partir de um controlador, um CLP, né, ou um dispositivo de controle qualquer, um processo, né, que é disparado a partir do controlador, uma saída que a gente vai medir pelo sensor e uma grandeza de referência para a gente comparar e o controlador saber se ele deve continuar atuando ou não. Tá? Essas entradas aqui são entradas associadas ao usuário que pode acionar o controlador manualmente, por exemplo. Tá? Então, exemplos existem no sistema elétrico. Talvez o mais conhecido é o controle automático de banco de capacitor. Né? Como é que ele funciona? A gente tem um controlador, pode ser um CLP, por exemplo, que dispara o chaveamento dos bancos de capacitores quando ele encontra um fator de potência que por exemplo, menor que 0,92. Né? Então, tem um fator de potência menor que 0,92, o controlador compara, dispara o banco de capacitor para regular o fator de potência, aí você tem uma saída, você mede essa saída, vê se o fator de potência foi ajustado, se foi, ótimo. Se não foi, você dispara um novo banco de capacitor e assim você faz o controle do fator de potência. Mas existem outros exemplos, regulador de tensão, controle de frequência nos sistemas elétricos. Tudo isso são processos que estão automatizados, bem conhecidos há bastante tempo. Tá? Então, esse é o pano de fundo que eu vou tentar conduzir a essa apresentação. Bom, com relação aos ambientes de contratação, existem dois ambientes de contratação possíveis aqui no Brasil. Um ambiente que a gente chama de ambiente regulado, contratação de energia, tá, que eu estou falando. Um ambiente regulado e um ambiente livre. Né? Qual a característica do ambiente regulado? No ambiente regulado, a tarifa de energia elétrica ela é definida pela ANEEL e a distribuidora nos cobra com base no que foi calculado pela agência reguladora. Então, você não tem negociação, você não chega para a distribuidora e fala assim, ó, eu quero pagar uma tarifa mais barata. Não, tem a tarifa que está definida e ela é regulada. Tá? Essa é a principal característica do ambiente que eu estou chamando aqui de regulado, que é onde nós estamos, a maior parte de nós. Né? E tem um outro ambiente de contratação, já restrito a consumidores com uma demanda contratada maior, que é o ambiente livre. Então, nesse ambiente livre, a energia ela pode ser negociada. Então, ela tem um preço, você pode negociar preço, você pode escolher comprar de um fornecedor ou de outro. Ela tem um prazo, você tem que definir o prazo do seu contrato. Ela tem flexibilidades que você tem que negociar. Então, esse ambiente ele é restrito a alguns poucos consumidores, mas isso está mudando, isso está chegando cada vez mais aos consumidores residenciais. Né? Dentro desse ambiente regulado que eu comentei com vocês, o ambiente em que a distribuidora nos cobra uma tarifa de energia, a gente tem dois grupos possíveis. O grupo que é chamado de grupo A, ou grupo de alta tensão, são consumidores que recebem energia num nível de tensão mais alto, de 2,3 kV para cima, e o grupo B, o grupo de baixa tensão, onde nós, consumidores residenciais,
estamos inseridos. Além disso, existem subgrupos, né, dentro desses grupos, e o que nos interessa aqui, particularmente, é essa modalidade de contratação. Tá? Então, dentro do grupo A, você pode escolher ser um consumidor azul ou ser um consumidor verde. A diferença entre esses dois tipos de consumidor, ou essas duas modalidades, ela está associada ao contrato de demanda que você estabelece com a distribuidora. Né? Se eu não falei, eu vou falar agora. O contrato de energia, ele tem a ver com a energia que vem lá do produtor, lá do gerador, e você está pagando por essa energia. Você tem um custo por essa energia, que você vai pagar na forma de tarifa, ou, no ambiente livre, na forma do preço. E a demanda, o custo de demanda, ela está associada ao fio, ao transformador, à rede de distribuição que a distribuidora disponibiliza para você. Então, a distribuidora se preocupa em fazer um contrato de demanda com você, de maneira que, se você ultrapassar esse contrato, ela te cobra uma penalidade. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de estabelecer o contrato de demanda com a distribuidora, né? Porque isso pode colocar o sistema de distribuição em risco. A parte energética, não. A parte energética você pode consumir sem maiores problemas. Já os consumidores do grupo B, né, que somos nós, a gente pode escolher em ser convencional. Como é que é o convencional? A gente pega lá o volume de energia que a gente consumiu no mês, multiplica pela tarifa, a gente tem a fatura, né? Aí você coloca tributos, você coloca iluminação pública, essas coisas, você tem a fatura final. Ou a gente pode escolher, hoje em dia tem essa possibilidade também, a gente migrar para o que é chamado de tarifa branca. Na tarifa branca, você tem 3 patamares de energia ao longo do dia. Tem um patamar que é do período de ponta, onde a energia é mais cara, do período fora ponta, onde a energia é mais barata, e do período intermediário, onde o preço da energia, né, ou a tarifa, ela fica entre a ponta e a fora ponta. Então, decidir se você fica no convencional ou vai para a tarifa branca, envolve você analisar o seu consumo de energia elétrica. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso daqui a pouco. Beleza. Então, no ambiente livre, tá, a regra é a seguinte: você precisa ter uma demanda contratada, ou seja, você precisa ser, primeiro, um consumidor grande, né, para ter demanda contratada, de no mínimo 500 kW, para você se habilitar a ser um consumidor livre. Professor, e se a minha demanda máxima atingir 400? Aí você muda o seu contrato de demanda, vai para 500 e se habilita ao mercado livre, tá? Então, é a demanda contratada, não é necessariamente a demanda máxima, tá? Essa é a regra para você entrar no ambiente livre. Obviamente, se você tiver uma demanda contratada relativamente baixa, entre 500 e 2.000 kW, você só pode fazer contrato com fontes especiais de energia, eólica, solar, biomassa, esse tipo de coisa. Tá? Beleza, então a decisão que a gente tem que tomar hoje, que é relativamente fácil, é a seguinte: eu fico no convencional ou migro para a tarifa branca? Eu instalo GD ou não instalo GD? GD remota ou GD local? É esse tipo de decisão que a gente tem que tomar como consumidor residencial. Como consumidor industrial, eu tenho que decidir se eu sou azul ou sou verde. E se eu vou migrar para o ambiente livre ou vou ficar no ambiente regulado. Além disso, eu também posso decidir se eu vou ter ou não geração distribuída. Tá? E se essa geração vai ser local ou remota. Então, essas são as decisões que a gente tem que tomar. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas decisões, né, com estudos de caso real. Bom, só para dar uma ideia de como é que funciona essa tarifa branca que eu comentei, lá no site da ANEEL, nesse site aqui, ó, vocês vão encontrar as tarifas para todas as distribuidoras no Brasil. Eu peguei aqui como exemplo da Light para mostrar para vocês. Ó, a gente tem uma tarifa de R$ 0,66 por quilowatt-hora, é a tarifa convencional, que é essa linha preta aqui. Ó. A gente tem uma tarifa fora ponta,
que representa essas barrinhas cinzas aqui, ó, as barrinhas cinzas, de 0,58. Você vê, fora ponta é mais barato que a convencional. A gente tem a ponta a gente tem um intermediário amarelo aqui, que é 0,8. E a gente tem o período de ponta, que é o dobro, né, da convencional, 1,2. Tá? Então, essas são as tarifas, né, os preços de tarifas, os valores de tarifa ao longo de um dia, né, ao longo de um dia de semana, porque nos finais de semana o valor é sempre aplicado na tarifa fora de ponta. E aí você tem que decidir se você quer ficar no convencional ou quer ir para a tarifa branca. Como é que se faz isso? Você pode acionar a distribuidora, deve ter um formulário lá que você preenche com a distribuidora, e pede, e fala, ó, eu quero passar para a tarifa branca. Aí a distribuidora vem, instala o medidor, porque ela precisa medir, né, nesses 3 patamares de carga, e ela vai te cobrar na tarifa branca. Me parece que a regra hoje você tem 30 dias de teste. Você pode testar durante um mês para ver se a tarifa branca é vantajosa para você. Mas tem um jeito melhor de fazer esse teste, antes de pedir para a distribuidora, que é medir, né? Medir. Né? Então eu vou mostrar para vocês agora como dá para fazer isso em casa com um medidor de uma forma relativamente simples, né? Normalmente as perguntas que se fazem para você migrar ou não para a tarifa branca é a seguinte: a que preço você está disposto a migrar para a tarifa branca? Ou quanto de economia você estaria disposto a migrar para a tarifa branca? Porque vocês já perceberam que a migração envolve um certo sacrifício, né? A gente tem que pegar, deixa eu apagar aqui, parte da energia que está sendo consumida aqui, né, para ficar bom a tarifa branca, e jogar para o período fora ponta, né? Então significa ferro elétrico, né? Eu tenho que passar roupa num outro período, ou no fim de semana, né? Lavar roupa, né? Joga para o fim de semana. Para quem usa chuveiro elétrico, tomar banho, joga para o fim de semana, né? Então nunca fez tanto sentido o tomar banho no sábado, né? Com a tarifa branca. Então, a migração possivelmente vai ser resultado dos hábitos que você tem e do que você pode migrar da ponta para fora da ponta. Tá? Então, a pergunta que você tem que fazer é: o que dá para migrar? O que eu posso fazer para migrar da ponta para fora da ponta? Então, uma das formas de fazer isso é começar pela medição. Né? Você encontra medidores baratos aí Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, ó. Deve estar por aí o preço dele. E esse é um medidor que você coloca em cada um dos seus eletrodomésticos e mede o consumo de energia elétrica ao longo do tempo. Então, você coloca a tomada aqui, né? Sei lá, a tomada o plug da geladeira você coloca aqui, e esse aqui você coloca na tomada e ele vai medir o consumo da sua geladeira num determinado período. Tá? Ele mede consumo, ele mede potência, frequência. É um medidor razoável. Né? E você consegue fazer isso a um custo relativamente baixo. É claro que se você quiser melhorar, né, esse processo de medição, né, fazer uma coisa mais sofisticada, você pode comprar um Fluke, um medidor que tem registros gráficos e tal, e você vai pagar, sei lá, 5 mil e paulada. Né? Mas esse medidor é legal que ele te dá alguns gráficos de como o seu consumo de energia elétrica funciona. Eu precisei desse medidor num trabalho que eu estava fazendo para ver o consumo de um ar-condicionado inverter, que eu queria entender como é que esse consumo funcionava, tal, porque a gente estava tentando reproduzir esse consumo. E o ar-condicionado inverter, ele é diferente, né, do consumo do ar-condicionado convencional, que se parece mais com a geladeira, o ar-condicionado convencional. Ele liga e depois desliga, aquele ar-condicionado de janela e esses... mesmo esses mais modernos. Né? Já o inverter não, ele segura um consumo de energia por um tempo, depois liga e depois segura. Normalmente ele não zera o consumo de energia elétrica. Tá? Beleza. Ou você pode usar, esse aqui eu gosto também de utilizar, eu tenho instalado no laboratório aqui embaixo na PUC, um kit, por exemplo, o kit da ISO. Que é um medidor que você instala no painel de disjuntor de entrada, ele tem TCs que você encaixa em cada uma das fases para fazer a medição,
Você conecta ele a um ponto de rede de internet, ele vai ter um IP e você consegue obter os gráficos dele em tempo real de cada uma das fases, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? É um medidor bastante útil para você fazer diagnósticos, mas ele não mede cada equipamento, ele é mais para medir o consumo geral da sua instalação. Tá? Então, o preço relativamente baixo, R$2.000, você consegue instalar um medidor desse no seu comércio ou mesmo na sua casa. Beleza, então eu vou fazer uma simulação agora para mostrar para vocês como a gente pode avaliar se a tarifa branca vale a pena. Então eu peguei dados de consumo de um pessoal lá de San Diego, na Califórnia, e que eles mediram tanto o consumo total de uma residência, como o consumo desagregado em cada eletrodoméstico. Tá? Então isso vai nos permitir saber se eu migrar um eletrodoméstico do horário de ponta para o horário de fora ponta, vai ou não valer a pena, quanto que economiza, etc. E aí eu fiz a seguinte simulação. Ó. Eu peguei, primeiro, calculo a fatura com esse consumo de energia elétrica, supondo que esse consumo se repete nos 30 dias do mês. Tá? E aí ficou assim, ó, a tarifa branca ficou R$116, já com os tributos e tal, e a tarifa convencional R$114. Ou seja, se a gente só analisar o consumo tal qual ele aparece, não vale a pena migrar da modalidade convencional para branca. Mas aí eu fiz a seguinte simulação. Eu peguei a energia que estava na ponta e fui gradativamente migrando essa energia para o período fora da ponta. Eu coloquei nesse gráfico aqui, ó, 0% até 100%. Tirei 100% da energia da ponta para fora da ponta. E aí, nesse gráfico, vocês veem o seguinte. Essa linha aqui em azul, ela é a linha da tarifa convencional. Quer dizer, dá no mesmo você consumir na ponta ou fora da ponta. O custo sempre vai ser o mesmo, em torno de R$114. E a linha laranja, essa linha laranja aqui, ó, ela é a linha da tarifa branca. Né? Então, quanto mais eu migrar do período de ponta para fora ponta, maior a economia de energia que eu tenho, menor é meu custo. Então, as barras cinza estão mostrando a economia que eu vou ter. Tá? Então, a título de exemplo, se eu migrar 100% do meu consumo do período de ponta para fora ponta, eu vou ter 20% de economia. Tá? Mais ou menos isso. Essa é a ideia. Aí a pergunta que se faz é o seguinte, mas o que é migrar tudo? Né? Por exemplo, não dá para migrar a geladeira, você não vai desligar a geladeira no período da ponta. Então a gente tem que olhar os eletrodomésticos que são passíveis de migrar do período de ponta e fora ponta. Aí olhando mais de perto esse consumo aqui, eu descobri que tanto a secadora como o micro-ondas respondem por aproximadamente 74% do consumo de energia elétrica na ponta, né? No período de ponta. Então, secadora e micro-ondas, eventualmente eu consigo migrar, eu consigo tirar do período da ponta. Né? Então, isso vai significar, para mim, uma economia de 14%. Então, é essa conta que você tem que fazer. Vale o sacrifício eu tirar a secadora, que estava lá no período de ponta, e jogar para o fim de semana, ou jogar para um período fora ponta? Um micro-ondas também? É esse tipo de conta que vai ter que ser feita. Tá bom? Em geral, só para que vocês saibam, não pegou muito essa tarifa branca, tá? Os consumidores não aderiram muito. Eu acho que principalmente por essa necessidade de você ter que mudar hábito de consumo, tá? Mas eu acho que num cenário 4.0, eu acho que aí já talvez comece a ficar interessante. Eu vou mostrar para vocês como é que isso pode funcionar. Falando agora da geração distribuída, tá? A geração distribuída, ela ganhou impulso aqui no Brasil em 2012 com a Resolução Normativa 482. Essa resolução normativa, ela estabeleceu um sistema de compensação que é a razão principal da gente ter tanta GD espalhado pelo Brasil. Né? Depois, essa resolução normativa foi ampliada pela Resolução Normativa 687 e depois pela 786, agora em 2017.
E isso foi provocando cada vez mais vantagens de você ter um sistema de micro e mini geração distribuída. Então, eu acredito que o caminho talvez comece a ser no sentido contrário agora, né? Daqui para frente. Bom, como é que funciona esse sistema de compensação, né? Para quem não sabe. Basicamente, esse sistema de compensação é o seguinte: você tem uma quantidade de energia que você produz pelo seu sistema fotovoltaico aqui, ó, aqui, digamos que você tem um arranjo fotovoltaico aqui. E aí, essa quantidade de energia vem, passa pelo inversor, né, vem para o painel de disjuntor e alimenta as suas cargas, seu consumo de energia elétrica. Então, se isso está acontecendo, é como se você tivesse quase que independente da rede. Você não está precisando da rede elétrica. Obviamente, você vai precisar à noite, quando não tem sol, né? Mas quando você tem um excesso de geração em relação ao consumo, ou seja, você está produzindo mais energia do que consumindo, esse excesso de energia ele passa pelo medidor e vai para a rede. Tá? E aí você acumula o que a gente chama de um crédito de energia. Né? Passou 1 kWh pela rede, você acumulou esse crédito, virou um crédito. A hora que você precisa consumir da rede para alimentar suas cargas, você tem um débito. Tá? Então, a conta que é feita no final das contas é o seguinte: soma todos os débitos, soma o crédito, subtrai uma coisa da outra, você tem o custo que você vai ter que pagar. Tá? Então, é assim que está hoje funcionando o sistema de compensação. O que as distribuidoras estão dizendo? As distribuidoras estão dizendo o seguinte: ó, peraí, tem coisa errada, porque o que está acontecendo é que eu estou vendendo a energia para esse consumidor a X, né, X reais por quilowatt-hora, e eu estou comprando dele a X reais por quilowatt-hora. Só que na minha tarifa, a distribuidora, estou com o chapéu da distribuidora, tá, falando isso. Na minha tarifa, o consumidor, ele tá pagando o fio da distribuidora, o fio da transmissora, os encargos, que são subsídios e outras coisas, as perdas elétricas que ocorrem no sistema, os encargos por parte da energia e a energia elétrica que ele consome. Então, o que as distribuidoras querem? As distribuidoras querem o seguinte: ó, eu quero pagar para ele só a energia que ele me vende, porque ele não está me vendendo fio, ele não está me vendendo encargos, ele não está me vendendo perdas. Então, as distribuidoras querem sair de um sistema de compensação que é de 100%, ou seja, eu compro a X e vendo a X, para um sistema que é chamado de alternativa 5, que é o seguinte: ó, eu vendo para você, eu distribuidora vendo para você a X e eu compro de você a 0,43 de X. Tá? Então, obviamente, isso vai reduzir significativamente as vantagens que existem hoje para você ter micro e mini geração distribuída. E a discussão está em torno desses dois polos, né, desses dois extremos. No meio do caminho, obviamente, no meio do caminho você tem descontos que são parciais, né, 73%, 67%, 60%, 50%, etc. Tá? Que é talvez a solução intermediária que a gente tenha no futuro. O que está valendo hoje? Alternativa zero. Tá? Hoje é como se você comprasse a X e vendesse a X. Tá? Não pode falar comprar e vender porque não é certo, é compensar, mas é mais didático quando a gente fala comprar e vender. Tá? Como é que a gente faz a avaliação de um projeto hoje, né? Um projeto de sistema fotovoltaico hoje? Uma forma de fazer isso é através de um valuation que a gente faz como se estivesse fazendo uma avaliação de um projeto qualquer, de uma empresa e tal. A gente pode usar o payback, a gente pode usar o valor presente líquido e a gente pode usar a taxa interna de retorno. Então, vou mostrar para vocês um projeto que eu fiz para o meu consumo de energia elétrica, tá? E aí a gente vai ver se vale a pena ou não e em que circunstâncias que vale a pena. Quando a gente fala se vale a pena ou não, a gente sempre tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente diz que vale a pena uma coisa ou não vale a pena uma coisa, a gente adota algumas premissas, tá? A gente assume algumas hipóteses, algumas coisas que a gente não sabe direito, aí a gente coloca lá para fazer a conta, porque senão não dá para fazer a conta. Então, para esse caso, eu estou adotando a seguinte premissa. Eu vou adotar a alternativa zero,
poderia estar adotando a alternativa 5, né, para ver como é que vai funcionar. Eu vou considerar uma vida útil de um projeto de 20 anos, e basicamente essa vida útil está associada aos painéis, né? O inversor ele tem uma vida útil relativamente menor, você vai trocar o inversor umas 2, 3 vezes, talvez, ao longo desses 20 anos. A inflação elétrica, eu vou considerar um crescimento da ordem de 1% ao ano. Aí você fala assim, professor, o que tem a ver a inflação elétrica, né? Pensa o seguinte, você produz energia que você está vendendo para a distribuidora, certo? Não está vendendo, está compensando, mas é como se estivesse vendendo. E aí, se a tarifa subir no futuro, significa que a sua energia vai valer mais no futuro. Então, quanto maior é a tarifa no futuro, mais o seu projeto é valioso. Então, você tem que considerar essa inflação elétrica nas suas contas. Você pode dizer, não, a inflação elétrica vai ser 0, ou seja, a tarifa não vai subir. Tá? Mas normalmente não é isso que ocorre. A gente sabe como vai subir a tarifa para os próximos anos? Não sabe, e esse é um problema. Tá? Então, por isso que você tem que assumir um valor e depois fazer algumas simulações, né, variando esse valor. Eu vou considerar para o projeto 1% ao ano de aumento de tarifa. E eu vou considerar também um custo de capital, aqui eu coloquei exemplo 2%, mas no projeto lá eu vou considerar 8%. O que é o custo de capital ou a taxa de desconto? É o custo que você vai pegar, são os fluxos de caixa que você vai gerar com o seu projeto e você vai trazer a valor presente esse fluxo de caixa a essa taxa, tá? Isso é importante para você poder comparar, né, o que você ganharia se você estivesse investindo em outra coisa, né? Então, se você fala assim, pô, eu consigo ganhar 2% ao ano aplicando no Tesouro Direto. Então, vou considerar 2% ao ano de taxa de desconto, porque pelo menos isso eu ganho. Então, eu quero saber quanto que eu ganharia a mais que isso no projeto, tá? Mas poderia considerar qualquer valor. E um outro termo que é importante, principalmente quando as alternativas forem aplicadas, é o que a gente chama de fator de simultaneidade. O fator de simultaneidade, ele reflete o quanto da energia que você produz, você consome simultaneamente, ou seja, vem direto do seu sistema solar para a sua residência, não passa pelo medidor, né? Então, digamos que você tem um fator de simultaneidade de 100%. O seu medidor vai registrar 0. Toda a energia que você está produzindo, você está consumindo simultaneamente, tá? A Unicamp fez um estudo, algum tempo atrás, e ela encontrou um fator de simultaneidade médio, por aí, da ordem de 38%, tá? Que é o que eu vou usar aqui no projeto. Então, o consumo anual lá do meu apartamento, ele é de 7.960 kWh. Esse é o meu consumo anual. Eu somei as faturas de todo mês e obtive 7.960, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Uma das coisas que a gente é obrigado a fazer é pagar para a distribuidora um custo de disponibilidade. Então, todo mês, independente de se você produziu muita energia ou pouca energia, o custo de disponibilidade vai estar lá. Você tem que pagar esse custo de disponibilidade. Então, esse custo de disponibilidade é 100 kWh por mês, para o caso de sistemas trifásicos, que é o meu caso. Então, por ano, isso daria 1.200 kWh. Então, não adianta eu produzir toda a energia que eu consumo, porque eu vou jogar dinheiro fora, né? Eu tenho que ficar ali próximo dos... ainda que eu possa usar esses créditos no mês seguinte, mas se eu sempre produzir mais do que eu consumo, eu vou jogar dinheiro fora. Então, normalmente a gente faz um projeto com 1.200 kWh menos, por caso de consumidores trifásicos, no caso bifásico, são 50 kWh, se eu não me engano, e no caso de monofásico, 30 kWh. Então, eu descontei 1.200 kWh do meu consumo para ficar com 6.760. Desses 6.760 kWh, tem um site, eu esqueci de colocar aqui, que ele faz a conversão para mim da potência em quilowatt-pico no equivalente em quilowatt-hora, em produção. E aí eu vi que um projeto que tenha um sistema fotovoltaico de aproximadamente 5 kW-pico resolveria a minha vida. Ou seja,
produziria, em média, em torno de 7.500 kWh, que daria com uma certa sobra o meu consumo, considerando que vai subir um pouquinho nos próximos anos, né, eu estaria bem com esse projeto com 5,18 kWp. Né? E esse projeto eu achei lá no Mercado Livre, esse kit, custando R$14 mil. Aí eu peguei esses R$14 mil e coloquei mais alguns custos. Custo de, sei lá, instalação, custo de troca do inversor, mais alguns custos. Aí arredondei para 30 mil. Então, digamos que esse projeto vai me custar 30 mil. Eu vou descontar o primeiro ano, isso é útil para eu fazer as contas, tá? Mas para o nosso caso aqui não é muito útil, não. Esse primeiro ano, que é o quanto eu estou produzindo de energia no ano zero. A tarifa de energia, que é a tarifa que a distribuidora me paga por produzir essa energia elétrica, né? Me paga. E estou considerando aqui uma taxa de desconto de 8% ao ano e uma inflação elétrica de 1%. Então, beleza, vamos fazer conta. A hora que a gente faz a simulação, considerando 20 anos de projeto, a gente tem o seguinte resultado. As barras laranja que estão apresentadas nesse gráfico, elas representam o valor presente líquido do projeto. É como se eu fosse com o projeto até o final da vida útil dele e aplicasse a taxa de desconto e trouxesse ele a valor presente. Então, se o meu projeto, no ano zero, ele só durar o ano zero, né, ele depois do ano zero deu problema, não funciona mais. O valor presente líquido ele vai ser aproximadamente R$23 mil, aqueles 23 que eu mostrei. Tá? À medida em que o projeto ele vai se mantendo, a vida útil do projeto ela vai acontecendo ao longo dos 20 anos, né? Obviamente o valor presente líquido vai subindo, até que chega um ponto em que você tem um valor presente líquido positivo, que no meu caso está dando entre 4 e 5 anos, que representa o payback do meu projeto. É quando o meu projeto se pagou, ficou 0 a 0. Né? A partir daqui eu já começo a ter só lucro. Né? Então, esse é o VPL. Tá? Então, o VPL, se meu projeto durar 20 anos, ele vai estar aqui maior do que R$40 mil, uns 43, 44 mil reais, que é um bom projeto. Né? Eu paguei 30 e tenho 43 mil reais. É um bom projeto, tem quase 50% a mais, né, nesse projeto. E uma outra variável que nos ajuda a entender se vale a pena ou não é a taxa interna de retorno. O que é a taxa interna de retorno? É o equivalente aos juros que eu teria aplicando esse recurso num outro investimento. Então, nesse caso, se o meu projeto durar 20 anos, mais ou menos, a taxa interna de retorno é de 20% ao ano. Né? 20% ao ano, ou seja, é bastante significativo. Né? Hoje em dia, a gente tem investimentos, os investimentos em renda fixa, conservadores, eles pagam 2%, 3%, então você tem um investimento que te paga 20% ao ano, é realmente algo bastante significativo. Tá? Então é isso. Agora, alguém pode falar assim, professor, mas e se a alternativa 5 começar a valer? O que vai acontecer? Né? Já que existe um sério risco disso acontecer. Então, eu fiz a simulação com a alternativa 5, aí a gente tem que fazer a simulação. E nesse caso, com a alternativa 5, o payback já passa para 8, 9 anos. Né? Já começa a ficar não tão interessante o projeto. E a taxa interna de retorno, 10%. Né? Considerando que o projeto vai durar 20 anos. Então, uma taxa interna de retorno de 10% é boa, mas obviamente não é tão boa quanto uma taxa interna de retorno de 20%. Então, vocês perceberam que, dependendo das premissas que a gente adota, as coisas vão ser, os resultados, obviamente, vão ser diferentes. Mas, ainda assim, para não ficar em cima do muro, hoje, nas condições atuais, é excelente negócio, né? O que eu vejo para o futuro? Então, tanto para o consumidor lá da tarifa branca, como esse consumidor de energia elétrica com micro e mini geração distribuída, à medida em que a regulação fica mais apertada, ou seja, a alternativa 5, né, a tarifa branca e tal, vai ser necessário cada vez mais que você faça algum tipo de jogo com o seu consumo de energia elétrica.
a gente viu que é chato ficar deslocando o consumo, né? Pô, vou passar roupa só no sábado, tomar banho só no sábado, né? Mas você pode fazer isso com sistemas de armazenamento de energia que, acredito eu, vão ficar cada vez mais populares nos próximos anos. Então, uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, se você vai migrar para a tarifa branca, é colocar, né, o seu sistema a sua bateria para carregar no período fora ponta e descarregar no período de ponta. Assim você não consome a energia mais cara da rede. Tá? Então, isso entra numa linha... Diga, Verônica. Quer falar alguma coisa? Essa é a pergunta do Ayrton Luiz. Ele pergunta como é que você vê a independência dos consumidores em relação a concessionárias com o advento das baterias, que podem armazenar a energia do consumidor num sistema fotovoltaico isolado. Tá. Como você vê essa independência? Não, perfeito. A pergunta tá perfeita e é pertinente. Hoje não há, né? Não há. Por exemplo, eu instalei aqui na PUC, aqui no laboratório, tem uns painéis fotovoltaicos, tem um sistema de bateria, mas a gente funciona isolado. Né? Todas as experiências que a gente faz é isolado da rede. Quando eu quero jogar para a rede, eu chaveio para a rede e a bateria não entra. Então, hoje não existe isso. Hoje não é permitido você fazer esse tipo de coisa, a menos que você esteja isolado da rede. Tá? Então, o que eu vejo para o futuro? Tá? Então, eu estou aqui tentando fazer um exercício de futurologia, que os sistemas de armazenamento de energia, eles poderão ser incentivados, assim como hoje são incentivados os sistemas fotovoltaicos. Os preços de bateria estão despencando, tá? Ainda são muito caras hoje, não vale a pena, mas estão caindo ano a ano. Então, eu vejo isso como uma alternativa para o futuro, e mais ainda, com o processo de automação, isso vai ficar ainda melhor, porque você automatiza todo o processo, você não precisa ficar se preocupando. Pô, eu vou ligar o micro-ondas agora, não ligo, espero, não sei o que. Não, todo o processo está automatizado, hora você consome da bateria, hora você consome do sistema fotovoltaico, tá? Hora você carrega a bateria, hora você utiliza o sistema fotovoltaico e assim por diante. Às vezes a gente pensa em bateria, a gente pensa num trambolho dentro de casa, né? Vou colocar um trambolho lá, uma bateria. Mas pensem que existe e está cada vez mais popular o carro elétrico. E o carro elétrico é uma bateria muito potente que eventualmente pode ser usada para fazer esse tipo de jogo. Então, se o seu carro elétrico tem uma autonomia, digamos, de 100 km e você viaja todo dia 30 km para ir no trabalho e voltar, você tem ali uma quantidade de energia que você pode descarregar no período da ponta, usar para o seu consumo, e durante a noite você pode carregar o seu carro elétrico. Tá? Então, eu não vejo isso como algo science fiction, né? Ficção científica, não. Eu acho que essas coisas poderão acontecer nos próximos anos. Muito bem. Vamos falar agora de grandes consumidores, tá? Tem mais pergunta aí, Verônica? Quer fazer? Então, o Ayrton perguntou se as próprias concessionárias já estão com estudos para armazenar energia no horário de ponta? Pois é. Esses estudos estão acontecendo. Eu participei de um workshop faz uns 2, 3 meses atrás com o pessoal da Eneva. Não são necessariamente concessionários de energia, eles têm mais a parte de geração, mas eles já estão estudando como é que vai viabilizar esse tipo de coisa. Nesse workshop era assim, você pega um condomínio, onde é que a gente vai colocar a bateria nesse condomínio? Vamos usar o carro elétrico? Não vamos? Como é que vai ser a viabilidade disso e tal? Então, existem ensaios nesse sentido, tá? Mas eu acredito fortemente que isso poderá ser algo cada vez mais estudado e talvez implementado no futuro, principalmente dentro dos programas de resposta de demanda, tá bom? Deixa eu falar um pouco do grande consumidor, que isso é uma dúvida que o pessoal tem também em relação ao ambiente livre, né? Tudo que eu falei até agora está mais associado ao ambiente regulado. Vamos falar um pouco do ambiente livre e dos grandes consumidores. Como eu disse, no ambiente regulado, a gente tem duas modalidades, azul e verde, e a diferença está no contrato de demanda, né? Então, nessa figura que vocês estão vendo aí, é a figura de um consumidor de energia elétrica,
da curva de carga mensal, né, de um consumidor de energia elétrica, em que cada uma dessas linhas aqui, ó, cada uma dessas linhas, dessa cabeleira, é um dia do mês. Tá? Então, como é fevereiro, deve ter uns 28, 29 dias se for bissexto. Então, você tem que estabelecer uma demanda contratada de maneira que você não ultrapasse, como aconteceu aqui, ó, não ultrapasse essa demanda. Se ultrapassar, dentro de um certo limite, né, você tem um certo limite, mas se ultrapassar esse limite, você paga uma penalidade. No caso de consumidor de energia elétrica verde, essa penalidade é uma só, porque você só tem um contrato de demanda. No caso de azul, pode ser duas, porque tem o período de ponta e o período de fora ponta. Tá bom? Então, é essa situação que a gente tem e a gente tem que decidir. Fico sou verde ou sou azul? Bom, eu fiz essa conta aqui. Depois, se vocês quiserem, no final da aula, a gente pode voltar aqui e eu mostro os detalhes dessa conta para vocês. Mas, basicamente, eu peguei o consumo desse consumidor, coloquei as variáveis de energia, demanda, período de ponta, fora ponta, e coloquei os parâmetros, né, as tarifas, e comparei. Né? Fiz essa conta. O correto é fazer essa conta para os 12 meses, tá? Pelo menos para 12 meses do ano. Mas eu fiz para um mês aqui, só a título de exemplo. E nesse caso, a modalidade verde fica melhor do que a modalidade azul em 8%, tá? Aí você pode começar a fazer umas brincadeiras. E se eu migrar um pouco a demanda da ponta para fora ponta, será que é azul? Não vale mais? Você pode fazer esse tipo de brincadeira. Basta você colocar isso numa planilha e começar a fazer essas simulações, tá? Mas nesse caso, modalidade verde ficou melhor. Aí eu tenho que decidir agora se eu eu me mantenho no ambiente regulado para a parte energética ou vou para o ambiente livre, tá? Essa é uma decisão que eu preciso tomar. Existem vantagens, como eu falei, de ir para o ambiente livre, assim como existe vantagem com a micro e mini geração distribuída. Hoje o ambiente livre, ele te proporciona 43% de desconto na tarifa de uso de distribuição da parte dos encargos e 50% no fio. Tá? Então isso é uma vantagem muito grande e fica fácil tomar decisão, né? Porque nesse caso, quando a gente compara a modalidade verde, ambiente regulado, e o ambiente livre, a economia do ambiente livre com relação ao regulado é de 26%. Tá? Existe por aí uma conta que é feita pela Abracel, Associação Brasileira de Consumidores de Energia Elétrica, acho que é isso, que o valor médio da economia é de 30%. E nesse caso tem uma grande vantagem, porque basicamente, você faz uma mudança contratual. Você não tem que mudar o seu consumo, os hábitos. Você faz uma mudança contratual, troca o medidor. Você tem que trocar o medidor da distribuidora, colocar um outro medidor. E pronto. Você já começa a ter esse benefício da redução do ambiente livre. E é dessa ordem de grandeza. Aqui na PUC a gente está no ambiente livre e a economia tem sido de 30% tem mês que chega próximo de 40%. Tá? Então, essa é uma grande vantagem e é fácil decidir. Vale a pena? Vale a pena. A menos do que aconteceu agora, que aí você tem que pensar um pouquinho, porque quando você faz um contrato de energia no ambiente livre, o que acontece? Você se compromete a pagar um contrato de energia ao longo de 2 anos, se o seu contrato for de 2, 4 anos, 6 anos, enfim. Você se compromete a pagar todo mês aquele contrato de energia. Então você tem que pagar, consumindo ou não consumindo. Aí você vai falar assim, professor, você vai falar assim para mim, professor, mas eu vou consumir, né? Se eu estou fazendo um contrato é porque eu vou consumir. Mas aí o que acontece? Aí você é um shopping center, né, que fez um contrato de 2 anos. E aí aconteceu uma pandemia e você deixou de consumir e de gerar renda, porque você gera renda com o consumo dos consumidores, durante 2 ou 3 meses. Então você deixou de ter renda e você tem que assumir o compromisso que você fez com a comercializadora ou com o gerador de honrar esse contrato de energia. Se você tivesse no regulado, você ia ter que honrar o contrato de demanda, mas o contrato de demanda é 1/10 do contrato de energia, é um risco muito menor. Então esse é o risco do ambiente livre.
É que você fez um contrato, você tem que honrar esse contrato, tá bom? Mas, em geral, vale a pena, tá? Mesmo agora, que a gente está vivendo essa pandemia, tem muita gente migrando para o ambiente livre, porque os preços de energia estão mais baratos, né? Esse preço que eu coloquei aqui, ó, cadê? R$216. Eu coloquei em algum lugar. R$216 é o preço do ambiente livre que eu coloquei. Ele já está mais barato. É um preço realista, mas ele já está mais barato hoje em dia por conta da pandemia. Então, tem muita gente migrando para o ambiente livre. Se a gente fizer uma análise de sensibilidade, eu já vejo a pergunta, Verônica. A gente tem R$216 no ambiente livre, e aqui, ó, no eixo Y, aqui então está o preço, tá, do ambiente livre, no eixo X, e no eixo Y os custos. Obviamente, se você variar o preço da energia no ambiente livre, não vai acontecer nada com a sua fatura do ambiente regulado. Vai ficar a mesma coisa. Mas o custo do ambiente livre vai aumentar. Então, esse tipo de simulação é interessante para você ver até quando o ambiente livre vale a pena. Então, eu saí de um preço da ordem de R$200 até R$360 o megawatt-hora, ainda continua valendo a pena, né? Pelo menos está ali empatando o ambiente livre. Então, é bastante vantajoso e tem esse problema, mas tem esse problema do contrato que tem que ser honrado, que eu falei. Verônica, tem alguma pergunta aí? Não, a pergunta da Isabela, que as baterias, como é que anda o processo de tarifação das baterias? Funciona como vende a bateria para o sistema, a energia, ele funciona como um armazenamento. Uhum. Então, como é que anda? Se tem algum processo tarifário que já está prevendo como calcular a tarifa utilizando as baterias? Boa pergunta, boa pergunta. Eu não vejo um processo muito diferente do que existe hoje, porque a bateria, ela simplesmente ela vai funcionar como a sua ação de deslocar o consumo de ponta fora ponta. Então, ao invés de você pegar o micro-ondas e deslocar o consumo da ponta para o período fora da ponta, você simplesmente vai usar a bateria para fazer isso. É como se fosse uma carga negativa virtual. Então, eu não vejo, isso não está ainda, não é objeto de norma, isso não está sendo aplicado hoje em dia. Mas se for aplicado, eu não vejo dessa forma. O que eu vejo, isso sim é interessante, num programa de resposta de demanda, talvez seja essa a pergunta, você, consumidor, assumir um contrato com a distribuidora, da distribuidora falar assim para você, se eu precisar de menos X kWh de tal hora até tal hora, você pode me oferecer esse menos X kWh, ou seja, deixar de gerar energia, deixar de consumir nesse período? Aí você fala, sim, eu deixo. Aí você vai falar, mas aí eu vou ter que desligar minhas coisas a hora que a distribuidora pedir? Não, se você tiver a bateria, você entra com ela, isso funciona como se você estivesse abatendo a carga. Então, talvez possa existir esse tipo de arranjo, né, regulatório, tá, com a distribuidora. É assim que eu penso. Espero ter respondido. Coloca aí no chat se eu respondi a pergunta, Isabela. Então, o que eu vejo, gente, para o futuro? Além dessa redução de subsídios, tem também um negócio que é o PLD horário, que o PLD é o seguinte, quando você assume um contrato de energia, só que digamos que você consumiu mais do que o contrato. Essa energia que você consumiu mais, você vai ter que pagar a PLD, que é um preço de energia que hoje varia semanalmente, vai variar, existe uma expectativa que ele passe a variar de forma horária no futuro. Então, a redução de subsídios, PLD horário, né, vai tornar a vida do consumidor no ambiente livre mais difícil. Não vai ser tão fácil quanto eu fiz aqui, 30% de economia, pronto. Vai ser mais difícil. E aí, mais difícil significa o seguinte, a gente vai precisar de processos automatizados para equilibrar essa perda regulatória com ganho tecnológico, tá?
É nesse ponto que eu quero chegar. E aí, sistemas de armazenamento de energia também podem ajudar nesse cenário, tá? Seja para você reduzir a demanda, né, para não bater na demanda contratada, seja para você se aproveitar da tarifa de energia elétrica, ou seja para você usar no ambiente livre também, para você não ficar exposto ao PLD. Tá bom? Esses sistemas de automação, para não dizer que eu estou falando aqui de coisa muito futurista, eles já existem, gente. Já existe tecnologia. Isso só não é feito por causa da parte regulatória. Então, eu tirei do livro do Mamed essa figura aí, para dar uma ideia, onde a gente tem, ó, a rede da distribuidora aqui, tá? E você tem uma indústria têxtil, que está representada por esse diagrama unifilar aqui, tá? Essa indústria têxtil tem uma unidade de geração. Essa unidade de geração não pode ser intermitente, não pode ser eólica, solar, essas coisas. Ela tem que ser uma energia estável, né? Tem que ser uma térmica, tem que ser uma usina diesel, coisa do tipo. Porque se você eventualmente perder a distribuidora, né, os sistemas automáticos, eles disparam de maneira que você continue suprindo as cargas que são prioritárias pelo gerador e desligue as cargas que são não prioritárias. Então, esse sistema automático, ele já existe na indústria, isso é bastante explorado, né? Agora, sistemas automáticos que joguem com a parte regulatória, isso que não existe, é disso que eu estou falando, tá? Para o consumidor residencial, eu queria mostrar para vocês um projeto. Diga, Verônica. Alguma pergunta? Cadê a Verônica? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Verônica, você está aí? Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo, nego? Faz assim. Ah, ótimo. Então tá bom. Então é o seguinte. Eu fiz eu tô trabalhando num projeto. Depois eu leio as perguntas, tá? A Verônica pode ser que tenha caído. Eu estou trabalhando num projeto em casa que eu queria saber que nível de automação nós, consumidores residenciais, podemos chegar. Tá? Então eu saí instalando dispositivos inteligentes lá. Só para vocês terem uma ideia de custos, eu instalei 3 lâmpadas do tipo Spot, aquela lâmpada chatinha, a R$ 89,00 cada uma, um custo total de R$ 267,00. 2 lâmpadas inteligentes, aquela lâmpada de bulbo, custo total R$ 218,00. Um controle universal, uma central infravermelho. Esse controle ele é usado para eu poder passar o controle da TV, do conversor, do ar-condicionado, automatizar esse processo, né, de acionamento desses dispositivos, R$ 169,00. Um mini Zonoff, esse mini Zonoff ele fica dentro da caixa do interruptor, aí eu consigo controlar o interruptor à distância, né, dentro de um processo de automação. Uma tomada inteligente, que eu instalei para fazer medição e para ligar e desligar também, de forma automática. E uma assistente virtual para fazer o controle disso tudo via voz, via comando de voz. Então, custo total em torno de R$ 1.000, tá? R$ 1.058. Boa parte desses dispositivos eu comprei na Amazon, tá? Praticamente todos. Eu acho que só o Mini Zonoff que eu comprei no Mercado Livre e tal. Então, eu vou passar para vocês um vídeo que mostra como foi feito esse processo de automação lá em casa, tá? Então, deixa eu dividir a tela aqui com o som do computador. Talvez no vídeo vai ficar um pouquinho mais baixo, viu? Se vocês quiserem subir um pouco o volume aí do celular de vocês, vocês podem subir, tá? Oi, pessoal. Agora, o que eu vou fazer para apresentar os dispositivos? Um minuto, gente. Zé Henrique, você está ouvindo o som do vídeo? Vai assim. Tá. Então lá vai. Dispositivos que eu mostrei para vocês é separar esse projeto de automação que eu fiz para esse ambiente aqui em 3 partes. Na primeira, né, eu vou mostrar para vocês esse ambiente aqui, em que a gente tem as 2 lâmpadas de bulbo
inteligentes que estão instaladas nesse lustre. Tem essas 3 lâmpadas spots que também estão automatizadas e a tomada que está ligada nesse ferro elétrico que também está automatizada, além do ar-condicionado. Então vou mostrar para vocês o funcionamento das lâmpadas. Então aqui a gente tem a lâmpada 1 ligada, né? Eu consigo controlar a cor da lâmpada se eu quiser. As lâmpadas, a lâmpada 4, que é a lâmpada aqui do spot, mas todas as lâmpadas podem ser controladas via aplicativo. Tá? A tomada que está conectada nesse ferro elétrico, ela aciona o ferro elétrico, mas o interessante da tomada, que você pode conectar em qualquer dispositivo, é que ela faz monitoramento também de corrente, aqui em torno de 9,9 amperes de potência, 1 kW, e tensão, que está um pouco baixa aqui, 102 volts. Tá bom? Agora desligou o ferro elétrico, aqui aparece como 0 amperes. Um outro controle que a gente pode ter através da central infravermelho é do ar-condicionado. Então, o ar-condicionado eu consigo controlar também via aplicativo. Qualquer um desses dispositivos que eu consigo controlar via aplicativo, eu consigo controlar de qualquer lugar, tá? Não preciso necessariamente estar nesse ambiente, basta que eu tenha acesso à internet. Tá? Então esse é o primeiro ambiente. Além desse controle que a gente faz via aplicativo, também é possível fazer o controle através da assistente virtual. Então, se eu quiser ligar essas 2 lâmpadas aqui ao mesmo tempo, isso já foi programado, eu posso ligar uma de cada vez. Mas se eu quiser ligar essas 2 aqui ao mesmo tempo, eu posso dar um comando para ela e ela vai acionar. Então, Alexa, acender sala de jantar. Tudo bem. Tá, então ela ligou, não sei se ela ligou as 2 lâmpadas. Essa aqui é a sala 2, que já foi programada também. Alexa, acender sala 2. Tudo bem. Então eu tive que programar uma rotina para que as 3 lâmpadas fossem ligadas ao mesmo tempo. Assim como eu programei uma rotina para desligar todas as lâmpadas. Tá? Daqui a pouco eu faço isso. Finalmente, o ar-condicionado que está automatizado, eu também posso utilizar o comando de voz para acionar. Alexa, ligar ar-condicionado. Tudo bem. Além de ligar o ar-condicionado via comando de voz, também tem a vantagem de controlar a temperatura. Então agora ele deve estar numa temperatura de 23 graus Celsius, vamos voltar para 22. Alexa, temperatura do ar-condicionado a 22 graus Celsius. O ar-condicionado está definido para 22. Então, ar-condicionado ligado a 22, isso é possível controlar também por comando de voz. Alexa, desligar ar-condicionado. Tudo bem. E eu programei uma rotina para a gente desligar e ligar todas as lâmpadas ao mesmo tempo, aqui desse ambiente. Alexa, desligar todas as lâmpadas. Tudo bem. Beleza, agora vamos para o segundo ambiente que está automatizado. Vindo para esse ambiente agora, aqui a gente tem TV, conversor, né? Dentro daquela caixinha do interruptor, a gente tem um mini on-off para fazer o controle das lâmpadas externas. Só mostrar aqui a adaptação que foi feita para trazer o cabo neutro. Infelizmente, esse dispositivo não funciona se não tiver o cabo neutro. E a adaptação foi feita porque as lâmpadas que eu utilizo lá fora são de 12 volts e a gente não tem lâmpadas de 12 volts inteligentes. Aqui a gente tem também a assistente virtual que controla todos os dispositivos e aqui todos os dispositivos via comando de voz e aqui o hubzinho para controle infravermelho e para fazer a interface com os outros dispositivos.
Bom, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, está aqui, né? TV, conversor, eu consigo controlar. Nós vamos fazer só via assistente virtual. Alexa, ligar TV. Tudo bem. A gente consegue ligar a TV com a Alexa. Alexa, ligar conversor. Tudo bem. Tá? Então a gente consegue controlar a TV, controlar conversor, controlar canal, controlar volume. Né? Enfim, a TV praticamente pode ser totalmente controlada pela assistente virtual. Alexa, desligar TV. Tudo bem. Alexa, desligar conversor. Tudo bem. E finalmente, deixa eu abrir outro aplicativo aqui, porque essas lâmpadas aqui de fora são controladas por um outro aplicativo. Na verdade não são as lâmpadas que são controladas, né? É o interruptor. Então tá aqui, mostra aqui, vá. Tá aqui, ligando e desligando as lâmpadas. E claro, também é possível fazer esse controle via Alexa. Alexa, ligar varanda. Tudo bem. Alexa, desligar varanda. Tudo bem. Tá bom? Então, esse é o projeto Casa Inteligente para esse ambiente aqui. Vocês puderam ver que a gente pode controlar praticamente todos os dispositivos. A evolução desse projeto passa por controlar essas 6 lâmpadas aqui dessa sala de TV. E, claro, a maneira mais econômica é fazer via interruptor mini on-off. Caso contrário, eu teria que trocar cada uma dessas lâmpadas por lâmpadas inteligentes. É isso aí, gente. Até mais. Bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Voltou, Verônica? Ah, você está sem som? Ah, tá. Deixa eu te tirar do castigo, então. Daqui a pouco eu faço isso, deixar você um pouco de castigo. Espera aí. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Tá, uma coisa que vocês podem perguntar é o seguinte, vocês podem falar, bom, mas você mostrou um processo de automação que sempre tem a intervenção humana, né? Não é isso que a gente quer. Tem um dispositivo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Nest, N-E-S-T, que é basicamente um termostato que você coloca na parede da sua casa, e esse dispositivo, ele regula a temperatura da sua casa a partir da temperatura ambiente, quer dizer, não tem intervenção humana nesse caso. Ele verifica lá, você programa, dispara o ar-condicionado com 28 graus Celsius. Então ele vai ligar o ar-condicionado e vai manter a temperatura 22, 23, o valor que você quiser. Então, o ponto que eu quero chegar é que a tecnologia está pronta, ela tá aí, ela pode ser aplicada no modelo regulatório, ela pode ser aplicada num contexto de resposta de demanda, como eu comentei. Então, acho que a parte regulatória se ajustando um pouco, certamente a parte tecnológica vai responder à altura. Antes de passar para as perguntas finais e eu encerrar a apresentação, deixa eu ver com vocês o seguinte. De tudo que vocês viram, de tudo que eu falei aqui, o que vocês se interessaram mais? Contratação de energia residencial, contratação de grandes consumidores. Eu não falei de qualidade de energia, porque ia ficar muito grande a apresentação, mas qualidade de energia tem a ver com filtro para distorção harmônica, essas coisas, que é um tema bastante interessante também. Micro e mini geração distribuída, automação industrial ou automação residencial. Eu vou soltar a pesquisa aí, vocês respondem para mim o que vocês gostariam de explorar mais, qual área que vocês têm mais interesse. Respondam aí para mim, por favor. Enquanto isso, deixa eu ver se eu libero a Verônica aqui. Aí, liberei, Verônica.
Tá bem dividido, hein? Tá bem dividido. Deixa eu ver. A maioria tá querendo... Caramba, tá dividido. Vai, continua aí, gente. Responde aí. Tá acabando o tempo. Micro e mini geração parece que tá ganhando. Continue aí, gente. Tá faltando uns 6, 7 responderem. Micro e mini geração. Depois, automação industrial e residencial. Tem um aqui de qualidade de energia. Deve ser o Renato. Contratação. Tá dividido. Tá bem dividido. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Share results. Você consegue ver, Verônica? Consegue? Tá sem som? Ai, Verônica. É que você tá com... Tem duas Verônicas aqui que eu tô vendo. Deixa eu fazer você de host. Aí talvez você consiga liberar o microfone. Vê se você consegue. Você tá vendo a pesquisa aí, nego? Tô vendo também. Ótimo. A Verônica voltou, gente. Então tá. Então era isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para apresentar para vocês. Tem um curso que eu estou lançando agora, ele vai começar no mês que vem, é um curso da CCE, que eu falo de todos esses temas aí, e mais a parte de distribuição, de planejamento de redes de distribuição, de redes elétricas inteligentes, etc. Vai começar, acho dia 14 de setembro, as inscrições já estão abertas por esse link, e tem um desconto grande por conta da pandemia, tá? Quem não quiser fazer o curso, por qualquer motivo que seja, no meu canal no YouTube, eu vou disponibilizar não só essa apresentação, mas tem um monte de vídeos que tem a ver com esses assuntos que a gente tratou aqui. Tá bom? Então essa é a referência. Se vocês quiserem baixar essa apresentação, é só apontar a câmera para esse QR Code e vocês vão conseguir ter acesso ao PDF da apresentação. Diga, Verônica. Então, estou ouvindo 2 vezes aqui minha voz. É que você tem, que tem 2 Verônicas. É que você colocou como não host o do meu telefone. Desliga um aí, desliga o telefone ou desliga o outro. Eu vou desligar o do computador. Então, sobre aquela pergunta da Isabela, sobre a legislação, como que anda a tarifação das baterias. Então, vocês estão ouvindo também o áudio? Tô ouvindo o eco. Como é que é a pergunta? É da legislação da bateria que você falou? Então, sobre a pergunta da Isabela, agora melhorou. Que fez o doutorado com a gente agora no último período, que ela tinha perguntado sobre como anda a tarifação da bateria, utilizando dispositivos de bateria. Aí ela disse que você respondeu a pergunta dela, mas se a nível de legislação já existe alguma movimentação, algum tipo de conferência para que possamos utilizar dispositivos sem que seja, por exemplo, em microrede. Para usar dispositivo para conectar na rede, para on-grid, tipo bateria on-grid, você fala? Isso. Eu sei que existem projetos de redes de distribuição que o pessoal quer usar para controle de demanda. Se eu não me engano, acho que era Eletropaulo, lá em São Paulo, tinha um projeto grande para colocar bateria, porque eles não conseguiam, por algum motivo, reforçar os cabos de distribuição e tal. E aí eles queriam colocar a bateria por causa do aumento de demanda que eventualmente teria. Parece que o projeto não foi para frente, mas uma das aplicações que se poderia ter é essa, de mais grande porte. Tem mais alguma? Não, nenhuma outra. Tá bom. Alguém quer... O José Henrique tinha falado no início que tinha umas perguntas que ele ia fazer no final. Quem falou? Zé Henrique? O José Henrique, que no início conversou com a gente. Deixa eu ver se eu consigo. Mas ele não colocou no chat. Tá. Eu vou liberar então o microfone. Peraí, deixa eu liberar. Diga, Zé Henrique, você pode liberar seu microfone agora. Beleza. Ô, Delberes, eu estou ouvindo aí as perguntas que a Verônica fez a você, de um outro participante,
com relação ao controle de demanda, né, para esses clientes do Grupo A. Eu estava lendo uma matéria esses dias, na qual um fornecedor está trazendo aqui para o Brasil, inversores com grid zero, no qual existe nesse dispositivo um controle de demanda. Aliás, ele serve para fazer esse controle de demanda para clientes do Grupo A. Uhum. Você tem alguma matéria sobre esse tipo de dispositivo, Adelberto, para que a gente possa crescer mais sobre isso daí, sobre esse assunto? Não tenho, não conheço, mas eu diria que esse dispositivo ele não teria aplicação na regra atual. Porque quando você, digamos que você é um grande consumidor, vai colocar um sistema fotovoltaico. Sim. Você tem que manter a demanda contratada que você tinha antes. Então, porque uma coisa que você podia pensar, eu tenho uma demanda contratada alta, digamos às 3 da tarde, que é quando eu vou mais gerar com o meu sistema fotovoltaico. Então, eu posso reduzir essa demanda contratada, né? Mas não pode. Você tem que manter a demanda contratada. Ele assim como a gente tem aquele custo mínimo que você tem que pagar de uso de distribuição, a regra para o grande consumidor é manter a demanda contratada. Ah, legal. A outra pergunta que eu havia começado a falar com você é justamente sobre a TUSD. No caso do cliente, que ele tenha lá geração remota, queira contratar, esse cliente, ele vai realmente, na atual circunstância, como está hoje, ele vai continuar, ele vai pagar a TUSD ou não? Certo? Porque se você faz no alto consumo hoje você não paga nem a tarifa de energia e nem a TUSD. Se ele fizer uma contratação remota, que nem no caso você usou o exemplo do seu apartamento, que pode vir a ter, vai pagar a TUSD ou não? Tá. Principalmente no fio B. Tá, deixa eu só responder o Ayrton. O Ayrton me perguntou. Ayrton, o curso é mais ou menos aquele sim. Agora, eu inseri várias lives como essa dentro do curso para trazer essas coisas novas que antes não tinha. Então tem lá eficiência elétrica, eu falo de eficiência elétrica, eu detalho mais os projetos de micro e mini geração distribuída. O Ayrton estava perguntando sobre o curso de sistema de distribuição de energia elétrica. Agora, com relação a essa pergunta, nego, hoje a situação é a seguinte. Hoje, você gerando no local ou gerando remotamente, é praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Você tem que pagar o custo mínimo de uso de distribuição e as vantagens são praticamente a mesma. Tá? Pode ser que tenha alguma outra, mas é praticamente a mesma. É como se você estivesse gerando local. Correto. Quando passar para a alternativa 5, o que vai acontecer quando passar para a alternativa 5? Ou digamos que para alguma daquelas alternativas. O que vai acontecer é que você tira o fator de simultaneidade. Então você vai estar acumulando créditos, quando você estiver produzindo lá, vai passar pelo medidor, e acumulando débito aqui, de todo o consumo e de toda a geração. Uhum. Só que aí vão te pagar menos pelo crédito que você está acumulando, entendeu? Correto. Agora, se essa geração não fosse remota, fosse local, parte dela ia alimentar direto a sua carga. Digamos que 30% alimente direto a sua carga. Então, essa vai ser independente de alternativa. É como se fosse alternativa zero. Porque não passa por medidor, entendeu? Então, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte, na medida em que essas alternativas sejam implementadas, a geração remota vai ficar prejudicada. Eu vou mais além. A geração remota, ela tenderá, essa é a minha opinião, tá, a ir para o ambiente livre. Aí ele vai fazer contrato no ambiente livre. Tá? Então, essa eu acho que é uma tendência que deva acontecer. Essa minha pergunta, ela é pertinente, no caso, por quê? Porque existem alguns investidores que estão trabalhando nesse ambiente, que eles querem investir em usinas e principalmente fornecer essa energia para clientes do grupo B, como padarias, como farmácia, pequenas lanchonetes, enfim, esse tipo de cliente. Então, é onde a gente não conseguiu ter ainda, com exatidão, escrito, porque conversamos, inclusive, eu sou daqui do interior do estado de São Paulo, você sabe, aqui no caso aqui é a CPFL, que é a concessionária. Nem a própria concessionária nos disse com exatidão
se esse cliente final, no caso, essa padaria ou farmácia, seja ela qual for, se ela vai pagar essa tarifa de uso de distribuição, certo? Essa TUSD. Então, era exatamente esse ponto que eu queria chegar. Não, para eu poder falar com tranquilidade para o investidor. Do que eu vejo, sim. Da situação do jeito que está hoje, você paga o custo mínimo, mas você compensa 100% da energia ao valor da tarifa. Tá? Tirando tributos, ICMS, PIS, COFINS, que isso é uma briga de cada estado. Tá? Aqui é diferente de São Paulo e tal. Tirando isso, hoje, por isso que está uma correria para homologar logo esses projetos de geração remota, porque se a regra mudar, isso vai ficar um pouco mais, assim, vai valer menos a pena, digamos assim. Positivo. Agora, Entendi. tem uma outra coisa que é importante se mencionar, que a regra, ela é assim, se você quiser colocar um gerador para funcionar remotamente, ou mesmo o seu excesso de geração que você tem próprio, você também pode compensar remotamente num lugar que tem o mesmo CPF e a mesma região da distribuidora, né? Então, digamos que você tem uma casa, você que é um cara alto nível, você tem lá a sua casa na praia, você pode compensar parte da energia lá na outra residência, né? Tá ok. Obrigado pelo alto nível. Tá bom. O Peixão está perguntando, Delvis, você disse que os custos do sistema instalado em sua casa foi de R$1.000. É isso mesmo ou tem outros custos? O custo daqueles dispositivos soma R$1.000. A instalação é simples. A parte chata é o mini Zonoff, que você tem que passar um cabo neutro e tal. Mas o resto é tudo, é quase que plug and play. Você coloca, ele já começa a funcionar, ele já reconhece os dispositivos, é bem tranquilo. Mais alguma pergunta, gente? E aí, Davi, tudo bom? Maravilha. Aí tem o Nilson falou assim, em relação ao slide 31, nos parâmetros do projeto, você explica a diferença em consumo anual 7.960, consumo descontado 6.760. Ah, tá. Isso aí é aquela história do eu tenho que pagar, no caso trifásico, eu tenho que pagar 100 kWh todo mês. Não tem jeito. Digamos que eu produzi em excesso. Vai ter lá na minha conta 100 kWh todo mês. Eu tenho que pagar isso. Então, quando você for fazer o projeto, pega o seu consumo, desconta 100 ou 200, 100 se for trifásico, 50 se for bifásico e 30, né, se for monofásico, desconta isso do seu consumo para fazer o projeto, porque aí você não vai estar gerando muita energia em excesso e não vai conseguir compensar, né? De acordo com a regra de hoje, você tem até 60 meses para compensar esse crédito, se for o caso. Então, se gerar um pouquinho a mais, não tem problema. Mas você tem que ter em mente que esses 100 kWh você tem que pagar por mês. Aí o Galaxy, quer fazer essa pergunta, Verônica? Faz aí. Então, essa é a Isabela. É a Isabela que fez a disciplina de distribuição nesse período com a gente. Oi, Isabela, tudo bem? Então, como é que você vê esse prejuízo, como vê um prejuízo em questão do TUS, etc., mas do ponto de vista da concessionária, esse modelo é mais justo, pois é gerado um estresse no sistema tanto para jogar energia residual, tanto para a utilização, não? Mas sei que essa é uma questão que gera conflitos existentes. Então, vamos verdade. Lá. O consumidor vê como prejuízo essa questão do TUSD. Não, o consumidor ele olha o payback. Se pagou 4 anos, 5 anos, taxa interna de retorno 20%, é isso que ele olha. Então, eu acho que eu tenho um comentário interessante sobre essa questão de considerar a utilização do sistema de distribuição para os consumidores, porque é muito mal explicado para as pessoas que são leigas do assunto. Eu já vi uma reportagem assim, o governo pretende taxar o sol, sem explicar
em que contexto que vai taxar? Que é justamente essa parte de você pagar pelo uso da rede, quando você estiver vendendo o seu excesso de energia solar da sua casa. É muito mal explicado, porque o que você vai pagar não é a utilização do sol, né? Mas é jogado dessa forma, às vezes, por algumas reportagens, para confundir mesmo o consumidor. Não, isso é fake news. O que você tem é que a tarifa de energia elétrica, ali dentro da tarifa tem uso da rede, tem perdas elétricas, tem encargos, tem um monte de coisa. Aí a distribuidora está falando assim, peraí, você está me vendendo energia, você não está me vendendo rede, você não está me vendendo perdas, etc. Então, você deveria receber só pela energia. Os fabricantes e os consumidores que têm sistema fotovoltaico, eles dizem o seguinte, olha, não, peraí, quando a gente injeta na rede, a gente diminui perdas, a gente adia investimento, é uma energia limpa, renovável e tal. Então tem esses dois lados. O que a gente está fazendo? Tem uma tese de doutorado, não sei se o meu aluno está aí, que eu estou co-orientando, que a gente está preocupado em justamente entender qual seria a tarifa justa que deveria ser cobrada ou que deveria ser reembolsado o consumidor que gera a sua própria energia. Porque a gente sabe sim que tem benefícios para a rede elétrica em termos de investimento, perdas elétricas, diminuição de pico de demanda. Então a gente está querendo traduzir isso numa tarifa, entendeu? E aí ficaria calculado esse negócio, não ficaria chute. Agora, taxar o sol não ajuda, é fake news. Isso Fake news. Não existe. Fala, Ayrton. Tudo bom? Beleza. Diga, Verônica, mais alguma não? Não, nenhuma. Peraí, Ayrton, que eu vou te liberar aí. Você tem que liberar seu microfone. Aperta a tecla espaço que você consegue liberar. Não está conseguindo falar? Foi não. Foi. Foi. Se apertar e segurar, permanece pressionando o espaço. Pode falar, Ayrton. Posso falar? Tá ouvindo? Pode. Tô. Pô, muito legal o curso, o seu curso aí, o pessoal que está participando aí. Eu participei em parte, porque eu não concluí o curso, né? Mas o seu curso de distribuição Smart Grid aí, eu recomendo, é excelente. E vou fazer agora para concluir efetivamente. Vou falar com uns 2 amigos meus aí para participarem também. Muito bom o curso. Beleza. Muito obrigado. Um prazer falar com você, Ayrton. Prazer todo meu. Grande abraço. Um abraço. Mais alguém, gente? Mais alguém? Quem? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. O Renato que está aí. Oi, Renato. Tudo bom? Gente, muito obrigado, tá? Foi um prazer falar com vocês, gostei bastante. Eu tinha feito a pesquisa lá dos cursos para ver o que vocês eventualmente estariam interessados para eu fazer um novo curso, mas praticamente empatou o resultado da pesquisa. Vocês gostaram de tudo. Então, eu vou ver se eu trago... Fazer todos os cursos. Pois é, fazer outros webinários com aquilo. Tá bom, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tá? Espero que vocês fiquem bem aí. Grande abraço.